tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos ainda continuando com o nosso vídeo, a última Páscoa. Mas o título do nosso vídeo de hoje é Lição de Humildade. Havia ainda outro problema. Em uma festa, o servo deveria lavar os pés dos convidados. E naquela ocasião fizeram os preparativos para isso. Ali estavam os vasos de água, a bacia e a toalha prontas para o lava-pés. Mas nenhum servo apareceu. Os discípulos, portanto, deviam fazer a parte dos servos. Em seu coração, os discípulos não queriam fazer o papel de servo de seus irmãos. Não estavam dispostos a lavar os pés. Desse modo, tomaram seus lugares à mesa em silêncio. Jesus esperou para ver o que eles fariam. Então ele mesmo se levantou, cingiu-se com a toalha, despejou a água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Embora magoado por causa da discórdia entre eles, não os repreendeu com palavras duras. Demonstrou seu amor como servo de seus próprios discípulos. Quando terminaram, disse-lhe: compreendes o que vos fiz? Vós me chamas o mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo o senhor e o mestre, vós laveis os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei um exemplo, para que, como eu fiz, vós faça também. Esta mensagem está em João 3, 13, 12 e 15. Dessa maneira, Jesus ensinou aos seus discípulos que deveria servir uns aos outros, em vez de buscar a posição mais elevada para si mesmo, deveria se dispor a servir os irmãos. O Salvador veio ao mundo para trabalhar pelos outros, vivendo para ajudar a salvar os necessitados e pecadores. E ele deseja que façamos o mesmo. Os discípulos se sentiram envergonhados de seu ciúme e egoísmo. Seu coração se moveu de amor para com o mestre, para com os irmãos. Só agora é que estava pronto para ouvir os ensinos de Cristo. Estando todos em silêncio à mesa, Jesus tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e o entregou aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Esta mensagem está em Lucas 22 e 19. Tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Está em Lucas 22 e 20. Diz a Bíblia: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. 1 Coríntios 11 e 26. O pão e o vinho representam o corpo e o sangue de Jesus. Assim como o pão foi partido e o vinho tomado, o corpo de Jesus foi partido e seu sangue derramado por nós. Comendo pão e bebendo vinho, demonstraremos que cremos neste fato. Mostramos que nos arrependemos de nossos pecados e que aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Enquanto participavam da ceia, os discípulos perceberam o sofrimento de Jesus. Uma atmosfera de tristeza contagiou a todos e comia em silêncio. Finalmente Jesus disse: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Esta é Mateus 26, 21.
Os discípulos ficaram surpresos e entristecidos com aquela declaração de Jesus. E cada um começou a fazer uma atmosfera para ver se havia em si algum mau pensamento contra o mestre. Um após o outro perguntava: porventura sou eu, Senhor? Mateus 26, 22. Só Judas permanecia calado. Isso fez com que todos os olhares se voltassem para ele. Percebendo que estava sendo observado, também perguntou: acaso sou eu, mestre? Jesus lhe respondeu em tom solene: tu disseste. Mateus 26 e 25. Jesus havia lavado os pés de Judas, mas isso não fez com que amasse o mestre mais do que antes. Ficou aborrecido porque Cristo havia feito o trabalho de um servo. Agora que sabia que Jesus não seria rei, e isso fez com que ficasse mais determinado a traí-lo. Ao perceber que seu intento havia sido descoberto, não teve medo, levantou-se, zangado, e deixou rapidamente a sala para realizar seu plano perverso. A retirada de Judas foi um alívio para os que ficaram. O rosto de Jesus iluminou e a nuvem de tristeza se dissipou. Cristo então conversou com eles durante algum tempo. Disse que ia para a casa do seu pai e que prepararia um lugar para eles e retornaria para levá-los consigo. Prometeu enviar o Espírito Santo para que fosse o mestre e consolador deles. Disse-lhe que orassem em seu nome e certamente suas orações seriam atendidas. E Jesus então orou por eles, pedindo a Deus que os livrasse do mal e que amasse uns aos outros assim como ele os amava. Jesus orou por nós, do mesmo modo que orou pelos discípulos, dizendo: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti também, seja eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, eu nele e tu em mim, a fim de que seja aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Esta mensagem está em João 17, capítulo, verso 20 e 21 e 23. Amém? Aqui acabamos de trazer a parte 2 do nosso vídeo, a última Páscoa. E o título mesmo real do nosso vídeo é Em Sua Memória até que Ele venha. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde no seu amor para todo sempre. Amém.